Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 18, nós vamos ver uma situação onde Jacó realizou um ato antes da lei de Deus. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 28, verso 18. E lá diz para nós o seguinte: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada em que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui agora nós vamos voltar para Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Nós vamos ver a partir do verso 18. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abrão lhe deu dízimo. Então só isso aqui, pode se assentar. Rapidamente, para que a gente tenha em mente o que a gente precisa entender. Abrão foi o primeiro a trazer o seu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, como sendo rei de justiça, e rei de Salém, conforme menciona em Hebreus, nós entendemos o seguinte: Abraão, ele não tinha um referencial anterior, segundo a palavra de Deus, para que ele viesse a praticar o que ele praticou. Então, quando Abraão, que é aquele que viria a ser pai da tribo de Levi, conforme fala em Hebreus capítulo 7, dele viria a descendência de Levi, que era a tribo responsável por servir a Deus no tabernáculo. Então, esse povo, ele receberia da parte dos demais os dízimos e as ofertas, e Deus, de alguma forma, seria servido por eles. Antes era somente a tribo de Levi, mas Abrão, no caso aqui ainda não havia se tornado Abraão, ele estava ali nesse momento encontrando com alguém que vinha de uma linhagem sacerdotal superior. Como assim? Você pode ver que Jesus, ele foi chamado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, de alguma forma, Abrão, ele chegou e reconheceu a bênção de Melquisedeque da seguinte forma. Primeiro, Melquisedeque abençoou Abrão. No verso 19, olha só: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo Abrão lhe deu dízimo. Então, fazendo um paralelo com Jacó, no capítulo 28, verso 20, que nós lemos lá em Gênesis, Abrão ensinou Jacó esse princípio. Se você for olhar, quem nasceu antes foi Esaú. Abraão foi pai de Esaú e Jacó, Esaú nasceu na frente e Jacó nasceu depois. Só que Jacó herdou a primogenitura. Por quê? Porque Esaú vendeu por um prato de lentilha. Então o que acontece? Isaac, na verdade Jacó, aprendendo já com seu pai, com seu avô no caso, vamos falar dessa forma, nós entendemos que ele praticou um princípio que veio de geração em geração. Ele praticou um princípio que o próprio avô dele praticou. Eu não sei se vocês estão caminhando raciocínio comigo. Abraão praticou, não tinha lei, não tinha algo revelado, que veio só depois. Então Abraão praticou o dízimo. Depois nasceu Isaac, e de Isaac nasceu Esaú e Jacó. E Jacó falou com Deus, conforme nós lemos aqui no 28, 20, vou abrir mais uma vez, que se Deus o abençoasse com o que comer, com o que beber, com o que beber, com o que comer, com o que vestir, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei dízimo. Então isso foi um voto.
Mas por que Jacó fez esse voto? Porque ele já tinha um referencial anterior de que o avô dele fez e foi bem sucedido. E se você for olhar, por causa do dízimo, o que aconteceu ali? Abraão, Isaac e Jacó fizeram o quê? Uma cadeia de patriarcas. O que é uma cadeia de patriarcas? Se você for olhar, Deus, se fosse na lógica do nascimento, de primogenitura, seria Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Porém, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó. A Jacó fez um voto com Deus, aqui no texto, e disse que se ele fosse abençoado, ele de tudo lhe daria o dízimo. O que houve? Se você for olhar lá para frente, quando Deus vai falar, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que entrou Jacó? Jacó entrou porque ele entendeu o que Abraão entendeu. O que Abraão entendeu? Que quando você entra em aliança, você retribui a aliança na qual você está ao sacerdote. Abraão não tinha alguém prévio para fazer, mas ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E porque como que ele reconheceu? Ele foi abençoado ali nas vitórias dos reis. Então Melquisedeque falou assim, trazendo pão e vinho, que é símbolo de ceia, de comunhão. Abraão reconheceu o seguinte, que a bênção de Melquisedeque como sacerdote, Melquisedeque era rei e era sacerdote. Então Melquisedeque, na hora que ele foi reconhecido por Abraão, Abraão provou isso materialmente com o dízimo. Então, por exemplo, tudo que eu creio, tudo que eu faço, tudo que Deus avalia, Ele olha desde o pensamento, o sentimento e a materialização. Prova, pastor. Eu te dou duas situações. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Nós já falamos aqui algumas vezes, antes de criar todas as coisas. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Vocês lembram? E adorá-la, vamos abrir aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 8. A primeira coisa que Deus fez, olha só. Diz assim. Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então você vê que a fundação do mundo, ela é embasada num cordeiro morto. Antes de Deus criar tudo, o cordeiro já foi morto. Então a primeira coisa que Deus fez, antes de qualquer coisa, é sacrificar um cordeiro. Aí, quando Paulo vai mencionar em Romanos, no capítulo 3, abre comigo para você ver também, isso aqui tudo encaixa no que eu estou te falando. Romanos capítulo 3, logo depois de João, aí você vai achar Atos e Romanos. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23, nós vamos entender algo que Paulo está desenvolvendo aqui, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O Cordeiro de Deus. Então, continuando o raciocínio. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja, Cristo é a manifestação da justiça de Deus. O que é a justiça? O mal tem que ser cobrado diante de Deus, porque Deus é juiz. Então Deus tem que pedir conta do mal da humanidade. Então o que ele fez? Pegou e enviou o Cordeiro, que esse Cordeiro pagou a dívida da humanidade. Deus está manifestando a justiça, está mostrando que a justiça que é profetizada nessa palavra, ela se cumpre materialmente. Então Deus está mostrando na matéria que Ele é justo. Estão entendendo? Então olha só, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então olha que coisa tremenda. O que Deus está falando aqui? Que o que Ele fez antes de fundar o mundo, Ele colocou publicamente para que todos os homens vissem que a justiça dele vale. E primeiro foi sobre o Filho, para que o Filho fosse justo, ou seja, homem obediente e justificador, sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Deus fala que Jesus, lá em Hebreus 7, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que Abraão honrou lá atrás, com dízimo. Então, quando você traz o dízimo, você se liga nesse princípio, você se liga nessa conexão de aliança. Então, você reconhece, quando você traz dízimo, você está reconhecendo que você está em uma aliança com Deus. Jacó fez isso, Abraão fez isso antes da lei. Então, não é propriamente um mandamento, é
um reconhecimento interior de honra aonde você está aliançado. Vocês estão entendendo? Então, com esse tipo de procedimento, Abraão honrou a Deus. Então, tudo que eu tenho para fazer, assim, não pode ficar, eu creio em Deus, mas eu não faço nada. Isso tem que ser público. Isso tem que ser tornado público. Mesma coisa, você dizer para uma pessoa que você ama muito ela, mas você nunca dá um presente para ela. Você nunca faz nada para ela. Você só fala, eu amo você, mas não quer ficar perto, você não quer dar presente, você não quer fazer nada. Cadê a prova exterior? Não vale nada. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, Deus amou muito da maneira que deu seu filho. Então, Deus colocou ali a prova de amor e a prova da justiça na mesma oferta. Então, você vê que os meus atos, eles são simbólicos e eles testemunham espiritualmente. Se eu creio, se eu não creio em Deus. Se eu sou um hipócrita ou se eu sou um homem sincero diante de Deus. Deus não avalia só os meus atos, Ele avalia a minha integridade, né? Pensamento, coração e ato. Então, o que acontece? Jacó, ele fez um voto com Deus. O que é fazer um voto? Deus, assim, é o seguinte, quando você for fazer um voto com Deus, você vai falar, se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer assim. Então você pode ter certeza que Deus, se Ele receber o seu voto, Ele vai atender o seu pedido. Só que aí, se você não cumprir, aquilo vira maldição na sua vida, porque você falou. Então não fale para Deus coisas que você não vai fazer, porque o dia que você fizer, Eclesiastes capítulo 5 fala assim que é melhor que você se cale que faça voto de tolo. Não seja tolo, que Deus não se zomba. Se você falou, se você abriu a sua boca, você vai responder em cima do que você falou. Então o que acontece? O que eu quero ensinar hoje, só nesse texto aqui? Que o dízimo é o princípio de honra. Você está honrando a aliança que Deus tem. E se você for olhar, Abraão, ele veio gerar Levi. Agora, olha em Hebreus, lá capítulo 7. Abraão gerou Levi. Quem é Levi? É aquele que veio formar os levitas, né? Ele é da tribo dos levitas que cuidavam do sacerdócio, na época do Antigo Testamento. Agora, Hebreus 7, verso 4, olha que interessante. Hebreus 7, 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse defendido Abraão. Então, olha que coisa interessante. O pessoal dentre Levi tinha a obrigação de fazer, mas o pessoal de Abraão, que é o que veio antes de Levi, não tinha essa obrigação. Então mostra que é uma condição do coração o reconhecimento da aliança. Não tem a ver com uma ordem, uma obrigação moral, embora Deus tenha estipulado isso depois. Tem a ver com o coração de fato. Você está expressando algo que você acredita. Então é muito mais do que você concordar com A, B ou C. Não tem a ver com o pastor, tem a ver você com Deus, porque o dízimo é uma aliança com Deus e não aliança com o homem. Vocês entendem? É assim que funciona. Então o que acontece no verso 6? Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão, que abençoou que tinha as promessas. Então veja, Deus já havia dado promessas para Abraão, e ainda assim aquele que veio da linhagem de Melquisedeque abençoou também. E aí ele explica um segredo aqui, ó. Verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, quando ele fala aqui, ele está dizendo da situação anterior. Aqui, ó. Aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Aqui fala dos levitas. Aqui fala daquele da antiga lei, dos levitas. Mas ali, que é em ordem de colocação aqui do assunto, aquele de quem se testifica que vive. Quem se testifica que vive? É o próprio Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele tem, diante de Deus, a recepção dos dízimos agora. Porque antes ele não era revelado. Jesus não era revelado no Antigo Testamento. Então eram os próprios levitas que recebiam. Só que agora Cristo foi manifesto. E se você for olhar o contexto da carta de Hebreus, está falando de Jesus o tempo inteiro. Então eu não posso isolar só o capítulo 7, pegar e falar de dízimo e oferta, sem saber o que está falando lá atrás. Porque todo o texto tem um contexto, e esse contexto fala da grandeza de Cristo, da superioridade do seu sacrifício, da sua como é que fala? Linhagem, da sua ordem sacerdotal. Então Jesus é sumo sacerdote, e ele é um sumo sacerdote tão poderoso que ele não morre, ele não tem começo, dias nem fim de existência. Ou seja, ele é eterno, ele não muda mais. Então, ou seja, Deus não muda de opinião com relação aos seus filhos. Por quê? Por causa de Cristo. É por causa de Cristo que nós somos aceitos por Deus. E nós vemos em Romanos.
Então, para que a gente entenda aqui agora, o verso 9, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, o que ele está falando aqui agora? Levi veio depois de Abraão, mas Levi pagou na pessoa de Abraão. O que isso significa? Que o dízimo, ele gera acúmulo geracional. Quando você é fiel a Deus no seu dízimo, nas suas ofertas, seu filho colhe, seu neto colhe, seu bisneto colhe, e assim vai indo. Porque como é que Levi ia dar dízimo se Levi não tinha nascido ainda? Então, ele está falando de geração aqui. Deus é um Deus de geração. O que você tem, seu filho vai carregar, seu neto vai carregar, e assim vai indo. Deus quer acumular as bênçãos. Só que, assim como Deus quer acumular as bênçãos, o diabo as maldições. O que é maldição? É rebelião contra Deus. Deus fala uma coisa, eu faço outra, eu dou motivo para Deus que eu não vou fazer. O que é isso aqui? É um engano que o diabo põe para obedecer ele. É simples assim. Parece que aqui fica claro as coisas, mas quando sai lá fora a gente esquece disso. Por quê? Porque a palavra é roubada. O diabo rouba essa verdade que hoje você enxerga. Então, por isso que eu preciso entender, levar diante de Deus e pôr em prática, para que aquilo se torne na minha mente algo natural. A prática gera o hábito. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, o que o Senhor tem para que a gente entenda aqui agora? Verso 10: porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, basicamente falando, Abraão fez antes de Levi ter nascido. Então, Deus imputou em Levi os dízimos que Abraão pagou. Que é o que ele falou assim: Abraão pagou Levi pagou em Abraão. Então, assim, por aqui, essa é a nossa palavra de dízimo de ofertas. Se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, você pode colocar aqui à nossa direita. Tá? Eu sei que a maioria já adiantou, né, que a gente já faz antes. Então, só a título de conclusão de palavra, no fim do culto nós vamos orar pelas finanças. Tá? Então, enquanto nós estamos aqui, eu quero avançar com vocês para um outro assunto, para a gente conversar, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8. Você avança só um pouquinho aí. Deuteronômio, é logo depois aí você vai achar, Deuteronômio capítulo 8. Eu quero falar a respeito do cuidado de Deus e da disciplina de Deus nessa noite. Como que Deus se relaciona com o homem? Vocês estão comigo? Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Estão comigo? Então diz para nós o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás do caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então vamos parar aqui por enquanto. Olha que coisa interessante. Deus começa falando, na verdade ele já está vindo num contexto de obediência, que ele está dando a recompensa da obediência no capítulo anterior. Então ele chega e fala o seguinte: se vocês cumprirem, fizer tudo direitinho, a bênção está aí, vocês vão viver. E o que é viver? É satisfação, é prosperidade de vida. Não quer dizer que na sua vida as coisas vão, como é que fala, dar tudo 100% certo, mas quer dizer que Deus vai te dar um respaldo emocional e vai evitar que você tenha problemas desnecessários. Porque tem coisa que é consequência dos nossos atos, tem coisa que é consequência dos atos dos outros, e tem coisas que Deus pode tornar favorecido a nós, pegando um problema e transformando em bênção, convertendo maldição em bênção. Deus tem esse poder. Então a ideia é de que Deus prometia para o pessoal aqui, como promete até hoje, que Deus não muda, que a obediência, ela produz uma recompensa. Ou seja, Deus fala: se for assim, 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 acontece assim, assim, assado. Se não for assim, 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 acontece o oposto. Para a direita ou para a esquerda, você escolhe. Aí o que acontece no verso 2, recordar-te-ás, então Deus está falando, lembra o que aconteceu, pelo caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
estes 40 anos para te humilhar. Olha só, Deus humilhando, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui é interessante que a palavra humilhar no hebraico, ela traz a ideia de humilhar e afligir para conhecer o coração. Então, tipo assim, Deus fala assim: eu vou pegar a Grazi, vou colocar ela aqui, vou tirar tudo dela, tudo que ela gostava, tudo isso aqui, vou colocar ela aí, vamos ver o que acontece. Cruza o braço e fica olhando, para ver se você só obedece a Deus quando você tem, e se quando você não tem, você não obedece também. É isso aqui que Deus está falando. Essa humilhação, na verdade, a ideia do original assim é testar a resposta. Deixa eu ver o que acontece. Então, essa palavra de humilhação é assim. Então, Deus testou Israel ali para humilhar, provar e saber o que estava no teu coração, que nem nós definimos aqui, a palavra define: se guardarias ou não seus mandamentos. Então, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quem disse isso no Novo Testamento? Vocês lembram? Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É a mesma coisa. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que é esse pão? Nem só de pão viverá o homem? Nem só de sexo, nem só de dinheiro, nem só de coisas boas, nem só de viagem, nem só de trabalho, nem só de ministério, nem só de, sabe, essas coisas. Isso é o pão. O que é o pão? É o que alimenta a carne, é aquilo que eu gosto, é aquilo que me traz prazer e satisfação. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Por quê? Como você é uma nova natureza em Cristo, as palavras de Cristo são espírito e são vida. Então, o que vai nutrir o seu espírito é a palavra de Deus. E o que é o seu espírito? É o seu interior. É o que você é por dentro. Então, a carne é o que aparece para os outros, o espírito é o que você é. Então, aqui dentro é o que Deus quer encher quando Ele chega e diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando Deus fala, Ele insere substância em você, Ele te dá do que Ele é. Por isso que Ele fala que a boca fala que está cheio de coração. Uma pessoa amargurada, ela só lança amargura, só lança derrota, ela não aceita correção. Hoje eu fiz uma meditação, postei, né, porque você quer ver o cartão de visita do tolo, é você corrigir ele. Ele vai mostrar quem ele é. Você corrige o tolo, aí ele trava que nem a mula. Já viu mula quando empaca? Mula de balão? Empacou lá, parou e o cara brigando com a mula lá. É a mesma coisa. Você corrige o tolo e ele vai te odiar. Ele vai arrumar um monte de indício com você, você quer colocar ele no caminho. Então, assim, a própria tolice e a ignorância do tolo é o juiz dele. Porque ele pensa que está se promovendo fazendo o que faz, mas ele está se condenando diante dos outros, na sua cabeça se promovendo. Ele está fazendo algo que está sendo contra ele, não em favor dele. Então é tolice não aceitar correção. E Provérbios fala muito disso. Então o que acontece? Deus leva para o deserto para ver o coração. E aí, ele vendo, o que ele faz? Olha só o verso 4 aí, ó. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou, o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, olha só, não é na mente, é no coração que você tem que saber, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então pronto. A humilhação de Deus, os problemas, as adversidades, são disciplina de quem ama. Então Deus vai tirar as coisas de você, sim. Deus vai pôr você na prova, sim. Vai pôr você no fogo, sim. E se você não entender, o que vai acontecer? Vai sair o tempo da sua disciplina e você vai repetir o ciclo lá na frente. Nós já falamos disso. Então, ou você aceita e cresce, porque Deus quer que dá a entender para você no coração, não é aqui. Quem entende na mente é o religioso. O que o religioso faz? Ele pega a palavra de Deus, ele entende aqui, ele nunca ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus não é revelar recado, viu? A voz de Deus é a revelação da Escritura. Então Deus chega, te revela a palavra, e essa revelação vai trazer para você um espírito renovado. Deus vai inflar em você a vida dele. E aí o que acontece? Você passa a praticar essa palavra, e essa palavra vai reprogramar a sua mente para o tempo. Então, quando eu pego a palavra de Deus e eu só assimilo ela na mente, eu não sou transformado, eu sou melhorado. E para o céu não vão pessoas melhores, são novas criaturas. É diferente. Então, nem tudo que é bom é de Deus.
Eva foi enganada pelo lado bom da árvore. Eva foi enganada pelo lado bom da árvore. Então não é porque está bom que é de Deus, não é porque está sendo abençoado que é de Deus, e também não é porque está sendo amaldiçoado, está com um problema, está difícil ali, que não é de Deus. Amaldiçoado sem mentir. Mas assim, quando você está vendo o negócio pode estar quebrando ali, né? Não, porque as coisas estão dando errado, as coisas parecem que não acontecem, que Deus não está ali. A palavra do Senhor manda você ser zeloso das pequenas coisas. Zacarias capítulo 8. Quem é fiel nos pequenos começos, esse sim pode ser preparado para as coisas maiores. Então eu preciso aprender a lidar com o pouco, eu preciso aprender a lidar com o anonimato, eu preciso aprender a lidar com a desonra para que Deus me ponha na honra. Não tem honra antes de desonra. Primeiro a desonra, depois a honra. Jesus foi o quê? Primeiro humilhado, né, massacrado, moído, esmagado na cruz, morreu. Depois ressuscitou. Agora o nome que está acima de todo nome é dele. Mas e antes? Então não adianta eu esperar de Deus promessa para a minha carne. Deus não vai abençoar a minha carne, a carne ele mata. A carne ele pendura na cruz e fala, pode pendurar aqui. E o diabo tentou fazer descer da cruz lá. Você não é o Cristo? Desce daí, salva você mesmo e salva a gente. Quem são eles aí? São os amigos da onça. Deus está provando você, aí você vai lá pedir conselho para aquele que vai falar o que você quer ouvir. Aí o que acontece? Fulano concorda comigo, vou fazer o que ele quer. O que acontece? Toma ataque os dois, porque Deus vai pegar. A gente não pode pular os processos. Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminho. O caminho é cruz, mas a recompensa nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então o próprio Cristo, ele aprendeu a obediência. De que forma? Hebreus capítulo 5, verso 8, avança comigo aí. Como que Cristo aprendeu a obediência? Quem sabe? Capítulo 5, verso 8. Vamos ler o 7 também para vocês entenderem aí. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então é o seguinte, Deus anuia a carne para você aprender a obediência pelo sofrimento. O propósito é aprender a obedecer. Disciplina. A disciplina, quando seu filho erra, você não vai punir ele, vai disciplinar ele porque você quer que ele continue errado. Você quer que ele aprenda a te obedecer, é ou não é? Não é assim? Então, aí o filho não obedece, o que acontece? Disciplina de novo. Passa um tempo, Deus deixa. A ira de Deus é quando Deus entrega o homem à sua própria mentalidade. O homem sozinho, na sua ignorância, brutalidade, no seu jeito de pensar, ele se quebra, se destrói sozinho. Não precisa nem de ajuda. O livramento é Deus dar a chance de arrependimento. E as pessoas enxergam isso. Então, quando Deus levanta um homem, um profeta para falar com você, se arrepende, muda essa vida, você está errado, aí você acha ruim. E Deus, Ele não tem para nós esse tipo de vida, Ele tem uma vida farta. Deus é Deus, Ele não poupou o filho, Ele não vai poupar você, mas como Ele abençoou o filho, Ele vai abençoar você. Só que Deus não tem comunhão com a carne. Jesus se fez carne e morreu. Então a nossa carne tem que morrer para que o Espírito seja levado. Entende? Então assim, Deus Ele não veio passar a mão na nossa cabeça, Ele veio ensinar para a gente o caminho da emancipação. Ele quer que nós sejamos maduros. Irmãos, Deus é o mais interessado em abençoar a gente. É o mais interessado. A prova disso é o que Ele fez em Cristo. Não tem mais o que Deus fazer por nós. Aqui na terra não. Agora sou eu que me aproprio por fé. Olha só que coisa tremenda. Vai para 1 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 1, quer dizer. 2 Pedro 1, quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha como é que. Quem quer herdar as promessas de Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom, 2 pessoas. Já alguma coisa. 1 Pedro capítulo 2. Diz o seguinte, 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 2, verso 3. Acharam? Amém. Lá no finalzinho.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente falando aqui, Deus dá as promessas para nós através da nova natureza que Ele nos deu. Então, nós somos conectados a Ele para que nós, nessa herança, porque lembra, o reino de Deus, ele não vem de visível aparência, ele está onde? Dentro. Então, veja, para eu herdar a promessa de Deus, eu herdo pelo reino, vocês concordam? Porque ninguém que está fora do reino vai herdar a promessa. Deus não é rei dele, Deus é rei de quem está dentro do reino. Opa. E aí? Então Deus é Deus que está dentro do reino. Então o que acontece? O reino de Deus, ele tem um estatuto, ele tem preceitos, ele tem uma constituição áurea, a palavra de Deus. Ou seja, para eu andar no reino, eu ando sobre essas palavras aqui. Não, quando eu tenho outras palavras para viver a minha vida, eu não estou no reino de Deus, eu estou no meu reino, ou no reino do capiroto, né? Do Satanás. Então, o que acontece? Deus quer me dar as promessas, só que as promessas é para quem entra no reino. Então eu preciso aprender a me relacionar com o rei, para que ele venha a me treinar como viver no seu reino. Relacionamento, comunhão com a palavra, expressão. Relacionamento, comunhão com a palavra, expressão. O que é expressão? Movimento que você aprendeu na comunhão e na leitura. Então eu preciso praticar as práticas espirituais. Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, função da palavra, louvor, adoração, e entre outros. Hoje o negócio está forte. Então, o que está acontecendo? Deus, Ele quer que nós tenhamos a consciência de que a fé nada mais é do que a perspectiva que Ele tem dos fatos. Deus enxerga as coisas pela fé. Por quê? Porque a fé não é só um fundamento, uma convicção. A fé é toda a mente de Cristo vendo todas as coisas. Então não é só o que eu estou esperando acontecer na minha vida, mas é como eu vejo o que acontece. Porque depois ele vai falar em Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos, é um entendimento, que o universo foi feito pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem foram criadas a partir das coisas que não aparecem. Que são essas coisas que não aparecem? Os átomos, o mundo quântico, as partículas. Então, a palavra falou, as partículas se aglomeraram e tudo se fez matéria. Então, quando você entende que quando você ouve a voz de Deus, Ele está te dando a revelação e a substância de recriar o que Ele falou. Porque você vai reverberar na terra. O que é reverberar? Você ouviu os céus é o seu interior, e você vai soltar a palavra revelada na terra. Então, você está sendo uma voz profética. O que é uma voz profética? Está anunciando o que Deus vai fazer. Você está preparando o caminho para Ele. Como que você prepara o caminho para Ele? Você escuta a revelação, ela muda a sua mente, você fala, você está pondo para fora. Aí Deus vai caminhar sobre essa palavra e vai fazer os propósitos dele. É assim que funciona. Porque existe diferença entre ter dom de profecia e ser profeta. Profeta não é o que fala e a coisa acontece. Profeta é aquele que prega a palavra profética. O dom de profecia, aí sim, esse é para aquele que fala e a coisa cumpre. É diferente. Então as pessoas confundem o dom com a pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para a gente fechar o nosso assunto hoje, o Senhor quer nos dar a condição de acessar as promessas. Só que as promessas não vêm pela carne. O que é a carne? Que me faz sofrer. Tudo que hoje está ruim para você, hoje eu sinto muita tristeza, sinto muito medo, muita insegurança, eu sinto muito. Essas emoções todas não são de Deus para você. Nenhuma delas. Então o que você está passando hoje é sinal de coisas interiores que tem que mudar em você. Por quê? Essas emoções não estavam
aí aos seus olhos, até que certas coisas acontecessem. É ou não é verdade? Aconteceu algo, aqui dentro ativou. Por quê? Porque o diabo tem que mexer lá fora para você ver e ele inserir no seu coração. Só que para ele inserir algo no seu coração e acontecer algo dentro de você, para você ficar prisioneiro de emoção, essas coisas todas, tem que ter um suporte aqui. O que é o suporte? É como você vai receber, processar e sentir a situação. Então primeiro ele programa você, ele vai mostrando pequenas coisas, vai fazendo você pensar as coisas, monta toda uma imagem. Quando ele monta uma imagem, ele joga o problema. Jogou o problema, você já tem todo um pensamento pronto sobre aquilo e um coração preparado para sentir a coisa que você pensava. O que acontece? Entrou no laço. Aí você fica desestabilizado emocionalmente lá, não sabe o que faz, está preocupado, não sei, estou perdido, não sei o que. É aí que o diabo te pegou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra revelada de Cristo, ela vai lá bem no meio disso aqui, ó, bum, e ela te abre um caminho. O que é isso? Uma outra forma de pensar que você não tinha como pensar sozinho. Aí você fala, eu vou por aqui. Ah, mas está tudo quebrando lá fora, mas você teve a revelação. A revelação é a porta de saída do labirinto. É por essa revelação que você vai pôr em prática e você só vai ver depois. Você não vai ver na hora. Pode ser que você obedeça e as coisas piorem. Mas a boa notícia é que se pioraram é porque você bateu o ídolo. Então está havendo uma reação. Então não é porque as coisas pioraram que você não está acertando o caminho, é porque você achou o caminho. Agora, tem coisas que vão piorar e o fim delas é pior do que o que a gente imagina, porque não é porque nós vimos a saída, mas é porque nós somos teimosos. Então a teimosia, ela leva a um nível de sofrimento elevado. Às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, às vezes eu não sei. Quando eu sei e eu não faço, eu estou assumindo uma responsabilidade de uma bomba. Eu estou com ela no meu colo e falo, vai explodir, mas eu não quero passar ela, eu quero segurar. Eu estava falando com uma pessoa hoje cedo lá, tem gente que não perdoa, porque quer que o outro morra, mas bebe veneno sozinho. Nossa, tomara que o fulano morra, vou tomar um copo de veneno até agora, eu vou morrer lá. Ó. Não perdoa. Nossa, deixa eu tomar outra dose que não adiantou. Não adianta você não perdoar, você tem que perdoar porque você é filho de Deus. Porque se você não perdoa, você não é. É simples assim, é reto e direto. Então, o que o Senhor tem para que nós entendamos essa noite? Você foi chamado para viver um propósito. Você não está aqui para viver essa vida que você está vivendo e acaba aqui. Você não foi chamado para ficar sentado nesse banco me ouvindo. Deus tem para a sua vida um propósito e um destino. Você precisa conhecer isso no Senhor. Isso não é da noite para o dia. Isso é um processo. Isso é um tempo de comunhão, de intensidade. Ah, Deus, mas eu não consigo. Vamos orar, vamos jejuar junto, vamos buscar. O que eu não posso é deixar as coisas acontecer e achar que porque ela acontece comigo vai acontecer com os outros. Porque tem gente que quer jogar terra no seu poço, como aconteceu com Jacó. Tem gente que quer pôr pedrinha no balão de hélio. Então, eu não posso deixar as pessoas virem vomitar as derrotas dela em você. Você não pode deixar. As pessoas dizem, não, deixa ela falar. Deixa ela com Deus. Você cuida da sua vida. Não deixe as pessoas te influenciarem para o mal. Ouça, seja edificado e tenha comunhão com Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá destino, nos dá esperança, e o teu Espírito é aquele que nos conforta. Eu peço nessa noite que o Espírito Santo do Senhor venha repreender todo medo. Espírito Santo, eu quero te dar lugar aqui agora para que o Senhor repreenda todo medo, toda insegurança, toda tristeza, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que a sua palavra seja aplicada nos corações essa noite, que a tua vontade seja aplicada nas mentes, nos pensamentos, e que a partir de hoje, Deus, possa haver arrependimento nesse lugar. E o arrependimento não é deixar pecado, é compreender, ó Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então santifica-nos na verdade, que a tua palavra abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet, e que mais do que isso, mais do que obter coisas, nós sejamos, Deus, a bênção, porque o Senhor ordenou a Abraão 101 bênção. Então que o Senhor venha nos revestir, ó Deus, da tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pastor Rodrigo, um abração, Deus te abençoe e a gente vai se falando.